Eu estou aqui para te convidar para essa segunda noite de leilão. Eu vou falar muito, mas não saia não. Vamos falar da arte francesa no Brasil, no momento que o Brasil queria requinte. Das primeiras casas a trabalhar com venda de arte no Rio de Janeiro estão a Casa Veitas, a última dos últimos anos do Império, seguida pela Galeria Jorge, dos primeiros anos do século XX. A Casa Veitas ficava na Rua da Quitanda, número 85, e no início trabalhava como vidraçaria, posteriormente molduraria, que vendia fina decoração da França. Expandiram o seu negócio para o número 99, na esquina da na Rua do Hospício, onde funcionava a venda de joias, arte, e posteriormente tudo se transformou numa ótica. Já no número 101 deles também, a Veitas vendia produtos de cosmética, tônico para nascer cabelo, como eu não comprei naquela época, hein? A Galeria Jorge, depois que foi, por sua vez, fundada na primeira década do século XX, na República, por Jorge Souza Freitas, inaugurada em 1908, na Rua do Rosário, no Rio de Janeiro. Nas décadas de 10 e 20, ela introduziu em coleções particulares e de museus obras oriundas dos salões de Paris. Esse momento foi um marco na arte brasileira. O sucesso comercial notório da Casa Jorge era porque o Jorge frequentava os salões de Paris e, após o julgamento, adquiria as obras que tinham participado do mesmo e ainda outras encomendas a artistas que se destacavam. Inclusive encomendava releituras de obras premiadas que chegavam aqui no Brasil e eram imediatamente vendidas, para as famílias cultas do nosso país. A partir de 1917 ele foi tão importante que a galeria outorgava um prêmio no Salão Nacional de Belas Artes, organizado pela Escola Nacional de Belas Artes. O nosso país possui um riquíssimo acervo da fina arte europeia, que por essas galerias abasteciam a nossa elite. A Galeria Paiva Frade, neste leilão, uma homenagem a esses pioneiros, o Carlos Veitas e o Jorge de Souza Freitas. Na verdade, trazendo obras que eles traziam, artistas europeus que desfilarão por esse nosso leilão. Dentre esses artistas estão, vamos lá, só os internacionais, que eram trazidos por essas duas galerias. Ernest Bieler, um suíço que estudou em Paris, onde, com uma obra-prima impressionista, ele causou grande comoção na Feira Mundial, do último ano do Império no Brasil. Outro era o Paul Chabas, um artista que ganhou o Prêmio Nacional do Salão de Paris de 1889 e a concorrida medalha de ouro da Exposição Universal de 1900. Outra é Charles-Émile Auguste Carolus Duran. A partir de 1859, passou a exibir no Salão de Paris. E após 1870, seu estúdio no Boulevard Montparnasse, um dos lugares mais chiques da cidade, ele se dedicou exclusivamente a retratos. Outro era Eugène Gallienne Lalue. Eugène Gallienne Lalue, ele pintava cenas parisienses, era o que mais comercializava, era apreciado até pelos seus contemporâneos impressionistas. O outro grande artista era Auguste Estienne, o mais antigo dos nossos artistas. Ele nasceu em 1794, Tapiró, o fascínio pelo orientalismo. O artista detém importante reconhecimento internacional e é considerado um dos principais pintores orientalistas de Tanger. E algumas obras vieram parar no Brasil, muitas na Galeria Jorge. Fedor Petrovich Shumakov, que adotou o nome de Theodor. Ele em 1853 mudou-se para a França e expôs regularmente nos salões de Paris. Outro artista é Paul-Marie Ernest Bistek, artista que fez parte do catálogo do salão de 1875 a 78. Outra raridade, essa aqui atrás de mim, é desse grande artista, Verbrugge. Primeiro lugar no Grande Prêmio de Roma em 1883. Também Edouard Valmont, que foi um grande pintor na França. Lévi-Édouard Bochat, artista da Escola de Belas Artes, que foi aluno de Alexandre Cabanel, o mesmo professor de grandes brasileiros. Outro é Auguste Baldrin. Baldrin, o grande pintor e gravador francês da cidade de Versailles. Outro é um espanhol,
Cabrera e Cantó, espanhol, premiado na Exposição Nacional de Belas Artes de Madrid e na Exposição Universal de Paris de 1900. Outro, Ferdinand Eugène Marie Legault Gerard, como é conhecido, pintor membro da Sociedade Nacional Francesa. Gustave Mascart, um pintor conhecido como um dos pioneiros pintores de Montmartre. Paolo Sala, artista que figurou nos salões de Paris, Berlim, Londres, São Petersburgo e vários outros, né? González Henrique Atalaia, outro artista nascido na Espanha, no meio do século retrasado, 1851. George Fischoff, o George Fischoff, tem um vídeo sobre ele, assista, é muito interessante. Era um artista austríaco. Durante a Segunda Guerra, do período da Primeira Guerra Mundial, ele saiu de lá e foi pintar aonde? Na Itália, pintar a Costa Amalfitana. Tony Kugel, formado pela Academia de Arte de Innsbruck, ele veio para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso no nosso leilão, no leilão da Paiva Frade. Um grande abraço, até a noite do leilão. Tchau! Galeria Paiva Frade. O nosso compromisso é com a arte brasileira.